Olá, meus queridos irmãos. Estamos aqui então no nosso 15º dia de preparação para a consagração a São José. E o título hoje é Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. Então, sem mais demoras, vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Pedro, Julião e Mar diz assim: Jesus e Maria não apenas submeteram suas vontades à de José, pois ele era o chefe da Sagrada Família, mas também entregaram amorosamente seus corações a ele. Hoje, chamar um homem de chefe da família não é visto com bons olhos, mas Deus não está preocupado com o que é politicamente correto. Ele estabeleceu a família e designou que os pais fossem o chefe de suas famílias. Isso não significa que os homens sejam melhores do que as mulheres. A maior pessoa humana que já viveu não foi um homem, mas uma mulher. Maria, a mãe de Deus. Jesus aqui, então, é uma pessoa divina, estamos falando de pessoa humana. Tanto Jesus quanto Maria tinham grande alegria com a liderança de São José em sua casa. Por que muitas pessoas se ofendem com essa terminologia hoje em dia? Infelizmente, por causa de abuso emocional, físico ou sexual por parte de uma figura paterna. Esse tipo de abuso quebra o coração de Deus. No entanto, a crise da masculinidade pode ser corrigida se os homens começarem a imitar São José. Seu exemplo paternal mostra que força, autoridade e liderança devem estar a serviço dos outros. Diz assim o Papa Leão XIII. Em José, os chefes de família são abençoados com um modelo insuperável de vigilância e cuidado maternal. Os maridos e pais precisam imitar a São José. Famílias de todo o mundo experimentarão uma revolução de santidade se os maridos imitarem São José. Faça então de São José o chefe espiritual de sua família. Obtenha uma imagem ou uma estátua de São José para a sua casa. Coloque-a em um local de destaque e frequentemente invoque a intercessão de São José em família. Você verá a diferença que São José faz. Caríssimos irmãos e irmãs, diz assim o Papa São João Paulo II. O sacramento que os une uns aos outros também os une em Cristo. Une vocês com Cristo. Grande mistério é esse, diz São Paulo à carta aos Efésios, que se apresenta em seu meio, suas almas, suas famílias e suas casas. São José estava bem ciente disso, por isso não hesitou em confiar a si mesmo e a sua família a Deus. Em virtude dessa confiança, ele cumpriu plenamente a sua missão que Deus lhe confiou para o bem de Maria e de seu filho. Apoiado no exemplo e proteção de São José,
ofereça um testemunho constante de devoção e generosidade. E como estamos falando aqui de chefe da Sagrada Família, hoje nós vamos escutar um pouquinho falar sobre a história da casa mais santa que existiu, o milagre da Santa Casa de Loreto. E é sobre este milagre que eu gostaria então de falar um pouquinho para vocês. Já que adianto, São Pedro Canísio diz assim: haverá alguém que, já tendo visitado Loreto, não viu com os próprios olhos e ouviu com os próprios ouvidos as prodigiosas obras de Deus, nem as sentiu em sua alma? A casa mais santa do mundo está na Itália. Foi isso mesmo que você leu. Ela ficava na Terra Santa, mas mudou de lugar. A casa da família de Jesus, Maria e José, está localizada na cidadezinha de Loreto, na Itália. Como ela foi parar ali? Bem, o que você está prestes a escutar é a história real de como a casa da Sagrada Família em Nazaré foi transportada para a Itália por anjos. E a história é tão fascinante que, depois de ouvi-la, é provável que você queira ir para Loreto. Vejam, de acordo com historiadores, a casa da Sagrada Família permaneceu em Nazaré por 13 séculos. Então, no dia 10 de maio de 1291, ela desapareceu de repente. Tudo o que restou da casa foi o alicerce. O súbito desaparecimento da casa foi notado por todos em Nazaré, deixando a comunidade inteira perplexa. Era impossível que uma pessoa ou um grupo de pessoas a removesse tão depressa sem que ninguém percebesse. A tradição então diz que a Santa Casa foi transportada de Nazaré por anjos. A beata Ana Catarina Emmerich, em uma de suas visões, diz assim: testemunhei muitas vezes em visões a transposição da Santa Casa para Loreto. Por muito tempo não consegui acreditar, e não obstante continuava a ver. Via a Santa Casa ser carregada por sobre o mar por 7 anjos. Ela não tinha alicerce, mas debaixo dela havia uma superfície de luz cintilante. De ambos os lados havia algo como um pegador. 3 anjos carregavam-na de um lado e 3 do outro lado. O 7º pairava à frente da casa, deixando atrás de si mesmo uma longa cauda de luz. Fascinante! Contudo, o que a beata Ana Catarina não notou em suas visões foi que os anjos primeiro levaram a Santa Casa de Nazaré, para uma pequena cidade de Drsac, uma região na atual Croácia. À época, a Croácia era conhecida como Ilíria ou Dalmácia. Por que os anjos a levaram para lá? E afinal, qual era o objetivo da mudança? A Santa Casa foi transportada em 1291. 3 anos depois, ficou claro o motivo que levou os anjos a transportarem-na para fora de Nazaré. Em 1994, toda a cidade de Nazaré foi saqueada por invasores muçulmanos. Se a Santa Casa tivesse permanecido em Nazaré, os muçulmanos a teriam destruído por completo. Deus previu o sacrilégio e enviou seus santos anjos para transportar a casa para outra localidade. Ao longo dos séculos, Deus usou pessoas como Santa Helena para retirar relíquias, objetos sagrados associados a Jesus, Maria e aos santos, da Terra Santa e transferi-las para lugares mais seguros. Certa vez, São João Henri Neumann visitou a Santa Casa e fez uma declaração bastante esclarecedora a respeito de sua transposição. Ele escreveu assim: aquele que fez flutuar a arca de Noé nas vagas de um mar que cobria o mundo inteiro e encerrou nela todas as coisas vivas, que escondeu o paraíso terrestre e que disse que a fé podia mover montanhas, aquele que sustentou milhares por 40 anos em um deserto estéril, aquele que transportou Elias e o manteve oculto até o fim, também poderia operar essa maravilha. E, na realidade,
vemos todos os demais registros de Nosso Senhor e seus santos reunidos no coração da cristandade, vindo dos confins da terra, à medida que o paganismo avançava sobre eles. Santo Agostinho deixa Hipona, o profeta Samuel e Santo Estevão deixam Jerusalém, o berço em que Nosso Senhor foi reclinado deixa Belém com São Jerônimo. A cruz é desenterrada, Santo Atanásio vai para Veneza. Em suma, não tenho dificuldade de crer nisso. Mas por que ela foi primeiro para a Croácia? Por que os anjos não levaram direto para a Itália? Ninguém sabe a resposta. Talvez Deus quisesse abençoar a terra da Croácia com a presença da Santa Casa antes de levar ela para o local final. Certa vez, Jesus curou um surdo em estágios, não em imediato. O fato de os anjos transportarem a Santa Casa para diversas localidades antes de finalmente deixarem em Loreto, tem o efeito de produzir um grande número de testemunhas do prodigioso desaparecimento e reaparecimento da casa. Em outras palavras, ao permitir que a casa fosse mudada de lugar várias vezes antes de fixarem em Loreto, mostra que ela não estava sendo movimentada pelo homem, mas pelos santos anjos de Deus. Estudemos aqui, então, de modo mais detalhado, todas essas transposições milagrosas na Santa Casa. Em 10 de maio de 1291, dia em que a Santa Casa apareceu de Nazaré, pessoas de um vilarejo de Trisat, na Croácia, testemunharam o súbito aparecimento de uma nova casa no vilarejo. Nenhum dos moradores dali sabiam como ela havia aparecido. Curiosamente, os habitantes do lugar observaram que as 4 paredes da casa repousavam sobre o solo. A casa não tinha alicerce. Depois de permanecer na Croácia por 3 anos, a casa tornou a desaparecer milagrosamente no dia 10 de dezembro de 1294. Ninguém no vilarejo viu a casa partir. A única coisa que ficou no local em que a casa ficara foi o contorno da casa no chão da terra. Até hoje, um monumento marca o ponto exato em que a Santa Casa esteve, por 3 anos, em Trisat, na Croácia. Para onde a casa foi depois da Croácia? Os anjos levaram-na para além do mar Adriático, para a cidadezinha de Pseno, na Itália. Por incrível que pareça, a mesma coisa aconteceu na cidade de Pseno. Ninguém testemunhou a chegada da casa, ninguém sabia de onde ela viera. A casa permaneceu em Pseno por apenas 8 meses, porque salteadores começaram a assaltar os peregrinos que vinham visitar a Santa Casa. Em agosto de 1295, a casa desapareceu mais uma vez e reapareceu sob uma colina não muito distante da cidadezinha de Pseno. No entanto, a colina em que a casa foi colocada pertencia a 2 irmãos, que começaram a brigar pela propriedade da casa. Sem conseguir resolver sua disputa, os irmãos começaram a explorar os peregrinos para obter ganhos financeiros. A Santa Casa permaneceu em sua propriedade por apenas alguns meses, antes de desaparecer prodigiosamente outra vez. Quase no final de dezembro de 1295, a Santa Casa foi levada pelos anjos para um lugar próximo de sua localização anterior, longe o bastante para que não ficasse dentro da propriedade dos 2 irmãos. Este lugar é conhecido como Loreto. A cidadezinha em que a casa se encontra hoje. O milagre de a Santa Casa ter sido transportada 4 vezes pelos anjos levou a Igreja Católica a declarar Nossa Senhora de Loreto a padroeira da aviação. Como podemos saber de tudo isso? Melhor dizendo, como podemos dizer que tudo isso é verdade? Bem, em 1296, um ano após a chegada da casa em Loreto, a Igreja Católica designou 16 emissários para investigar tudo. Os emissários visitaram Loreto, a cidadezinha na Croácia, Nazaré, e realizaram estudos exaustivos para verificar os acontecimentos. Eles foram primeiro para Loreto. No local, em Loreto, eles tiraram as medidas precisas da casa, tomando notas detalhadas delas. Em seguida, os emissários viajaram para Trsat, na Croácia, para o lugar em que a casa estivera, e mediram as marcas deixadas por ela no solo. Então viajaram para Nazaré, a fim de comparar as medidas de Loreto e de Trisat
com o alicerce original. Inacreditavelmente, nas 3 localidades, Loreto, Croácia e Nazaré, as medidas eram exatamente as mesmas. Não havia nenhuma discrepância. Tudo correspondia perfeitamente. Depois de séculos, cientistas fizeram uma análise química das pedras das paredes da Santa Casa de Loreto. Realizaram também estudos químicos da madeira usada para o teto da Santa Casa. E adivinha o que descobriram? As paredes da Santa Casa são feitas de pedras encontradas apenas na região de Nazaré. E a madeira do teto da casa vem exatamente da área de Nazaré. Constatou-se que até mesmo a argamassa utilizada na casa é constituída de materiais oriundos da Terra Santa. Graças a tais estudos, uma igreja maior começou a ser construída em torno da casa para acomodar os muitos peregrinos que chegavam a Loreto. Atestando ainda mais a veracidade desses acontecimentos milagrosos, peregrinos de Trissat, na Croácia, viajavam anualmente para Loreto, pedindo aos céus que levasse a Santa Casa de volta à Croácia. Após a chegada da Santa Casa a Loreto, na Itália, em 1295, quase 50 papas já afirmaram sua prodigiosa transposição pela ação dos anjos, referindo-se às vezes à transposição como a transladação da Santa Casa. No século XV, 2 papas foram milagrosamente curados na Santa Casa. No século XVI, concluiu-se uma basílica fortificada em redor da Santa Casa, a fim de protegê-la de ataques muçulmanos. Mais tarde, para fortificar ainda mais a estrutura, a Santa Casa foi revestida de mármore de Carrara. Santo Afonso Maria de Ligório diz assim: quase todos os papas depois de Pio II, um dos papas do século II, do século XIII, que foi curado milagrosamente, falaram de sua milagrosa transladação. Por que Deus e a Igreja fizeram tudo isso para preservar a casa? Porque ela é o lugar da encarnação. A tradição sustenta que Maria nasceu e cresceu na Santa Casa, e que foi nela que o arcanjo Gabriel apareceu à Virgem. E o Verbo se fez carne. É uma casa de prodígios sobrenaturais. A Santa Casa também é um lugar onde a Sagrada Família vivia em Nazaré. Ela costuma ser chamada a Santa Casa de Maria, mas também merece ser chamada a Santa Casa de José. Quando e como São José passou a ter a posse da casa não se sabe, mas é provável que isso tenha ocorrido em virtude de seu casamento com Maria. De fato, escavações recentes perto da Basílica da Anunciação dão pistas de como a casa da infância de Maria se tornou a casa da Sagrada Família. Quando viajavam para a Santa Casa, os peregrinos geralmente vão a Nazaré para visitar a Basílica da Anunciação, local em que a Santa Casa ficava e onde permanece ainda hoje o alicerce do cômodo da Encarnação. O que muitos peregrinos não sabem é que, perto dali, fica a carpintaria de São José. A tradição afirma que São José e Maria já estavam casados, mas ainda não viviam juntos. José morava e trabalhava em sua própria casa ali perto. Quando começaram a morar juntos, decidiram viver na casa da infância de Maria, e José usava outra casa como carpintaria. Isso nos ajuda a compreender por que São José não esteve presente quando o anjo visitou Maria na Anunciação. Ele ainda não morava com ela na ocasião. A Santa Casa é uma relíquia única que centenas, se não milhares de santos já visitaram. Vou citar aqui alguns exemplos. Vejam: Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Borja, São Francisco Xavier, São Carlos Borromeu, São Pedro Canísio, São Luís Gonzaga, São Tiago de Marca, São Francisco de Sales, São Lourenço de Brindisi, São Benedito José de Labre, São Francisco Carracciolo, Beato Antônio Grassi, Santo Afonso Maria de Ligório, São Maximiliano Kolbe, São José Maria Escrivá, São João XXIII, São João Paulo II. A Santa Casa é uma poderosa relíquia. Jesus, Maria e José viveram, dormiram
comeram e rezaram ali. Temos até mesmo uma festa litúrgica para esta santa celebração. Em 12 de abril de 1916, o Papa Bento XV publicou um decreto que estabelecia o dia 10 de dezembro como a festa anual da transladação da Santa Casa. Até hoje, a festa da transladação da Santa Casa é celebrada com grande alegria em Loreto, todo dia 10 de dezembro. O Papa Bento XIV diz assim sobre a Casa de Loreto: a Santa Casa de Loreto é a habitação em que o Verbo Divino assumiu a carne humana e que foi transladada pelo mistério dos anjos. Sua autenticidade é provada por antigos monumentos e por uma tradição ininterrupta, bem como pelo testemunho de sumos pontífices, pelo consenso da fé e pelos contínuos milagres que lá se operam até os dias de hoje. Supliquemos então a nosso Senhor que venha, assim como transportou a casa de Nazaré, de Jerusalém para tantos outros lugares, que nosso Senhor então venha com os seus anjos, através da oração de hoje, transportar espiritualmente a Santa Casa para o nosso coração, para que nós nos tornemos a santa habitação de Jesus, Maria e José, para que a nossa casa se torne um reflexo dessa Santa Casa de Nazaré, da Croácia, da Itália, de Loreto, do mundo todo. Rezemos a ladainha São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignasse escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.